Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Deus seja louvado nessa noite. Você que vai estar ouvindo essa live, que Deus, essa noite, possa te abençoar, fortalecer, fortificar, e Ele venha a completar sua grande obra na sua vida. Em nome de Jesus. Texto que eu venho estar hoje ministrando, texto do capítulo 5, versículo 11 de Tiago, que vai na adoração no lugar da queixa na vida de Jó. Como também os livros da Bíblia Sagrada, composta de 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo Testamento, narra a inspiração divina, desde o Antigo como o Novo. Quando um dos profetas dizia, assim diz o Senhor, está expressando a expressão divina de Deus, mostrando que a palavra saiu de Deus em primeiro lugar e usado, vaticinado pela boca dos profetas. Eu quero deixar essa mensagem hoje para você, meu irmão, que se encontra, aí a nossa irmã Cristiane aí assistindo essa live. Eu oro que Deus possa atingir você, seu emocional, seu psicológico, seu coração, sua mente, e venha te beneficiar com grande vitória. Porque nada é impossível para Deus. Tudo é possível que crê. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que crer na sua palavra. Então, comecei aqui a Bíblia Sagrada, a espada do Espírito, ela que penetra pelas juntas e medulas, ela entra entre a divisão da alma e do espírito. Então, a palavra poderosamente penetrante aos ouvidos do ser humano, e a palavra de Deus ela é poderosa e eficaz. Da perseverança de Jó. E haveis lido o epílogo que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Então, um texto aqui, justamente esse versículo que é importante, como eu disse no começo, né, que a Escritura ela tem inspiração divina. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,16, vai expressar que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redaguir, corrigir e instruir em justiça, a fim do que o homem seja perfeito, perfeitamente preparado para toda boa obra. Assim também como vemos na narrativa do livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel vai narrar sobre a justiça
desses homens que foram os grandes homens de Deus, e narra que ainda que existisse Daniel, Noé e Jó, não destruiria por causa da sua justiça. Então, os homens eram grandes homens que agradavam o coração de Deus com a sua vida, seu caráter ilibado. O caráter é um conjunto de qualidades, boas ou más, diante de Deus e dos homens. Então, esse texto de Tiago vai mostrar que realmente Jó existiu na história e deixa aí a sua narrativa de perseverança, né? O texto fala isso, sua paciência. E aí muitas vezes nós nos perguntamos por que o justo sofre. Nós não podemos sondar os desígnios de Deus sobre cada vida, cada momento, a cada pessoa. Mas Jesus disse que era para que todos nós viéssemos carregar a nossa cruz, porque ele também carregou a sua cruz pesada. Ele também teve na sua história grandes sofrimentos, foi perseguido, foi caluniado, foi desprezado, não fizeram caso algum dele, foi ferido por nossas transgressões, castigo que Cristo levou, nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Jesus também sofreu e sofreu por toda a humanidade. Então, porque muitas vezes os justos sofrem. Então, a história de Jó narra uma poderosa palavra e as grandes respostas que vêm do nosso Deus. Porque muitas vezes as pessoas pensam e analisam vendo que só os maus poderão sofrer e não os justos. Mas a narrativa de Jó diz que ele era um homem íntegro, homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. E quem está dando o próprio testemunho de Jó é o próprio Deus. Porque o justo, ele sofre. Nós vemos que Jó, da terra de Uz, Jó, também segundo os historiadores, que da época dos patriarcas, e nessa narrativa vemos que Jó tinha riquezas, animais, servos, servas. Jó, seus olhos eram olhos vigilantes, não deixaram descer o coração pecado. Então Deus dá um testemunho muito importante na vida de Jó. E a palavra de Deus mostra que o próprio Satanás, em rodear e passear pela terra, Deus pergunta a ele, e ele responde que estava rodeando e passeando pela terra. E Deus diz: tem visto o meu servo Jó? Então, com certeza, o inimigo das nossas almas
ele observava que Deus tinha cercado Jó com coisas materiais, coisas que são desse mundo, coisas efêmeras que passam. As coisas que Deus traz para nossas vidas é que prevalecem, são eternas, as melhores, as bênçãos espirituais de Deus. Então, por que os justos sofrem? E aqui mostra que Jó sofreu muito, perdeu os 10 filhos numa ventania que o inimigo trouxe, tirando a vida deles. Uma perda de filhos é uma coisa irreparável à vida humana e sem consolo humano. Mas sabendo que hoje nós que cremos nas Escrituras, mostra Paulo expressando e glorificando a Deus, dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de toda consolação, e consola os abatidos em toda a tribulação. Hoje você precisa crer nesse Deus de toda plena consolação em perdas. E Jó perdeu 10 filhos, o inimigo levantou sobre Jó pessoas que roubaram a ele, seus animais, destruíam tudo e só ficava um para contar a história. E o desafio do inimigo foi ver que se Deus permitisse que Jó tivesse todas essas perdas, Jó blasfemaria de Deus. Mais interessante dessa narrativa, no capítulo 1 de Jó, é que Jó, em todas essas perdas, ele o adorou. E Jó disse: nu saí do meu ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor Jeová me deu, Senhor Jeová tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de todos esses acontecimentos, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus injustiça pelo juízo que acometeu sobre a sua vida. Jó não sabia que Deus tinha permitido esses fatos verídicos de perda e até da própria doença, quando Satanás tocou o seu corpo e deixou ele leproso. Jó atribuiu todas essas coisas ao Senhor, mas apesar de tudo isso, ele não atribuiu injustiça sobre esses juízos que sobreveio sobre a vida dele. Então, Jó foi um homem que, nessa história, mostra que ele foi perseverante. É por isso que Paulo vai deixar sobre o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 12 a seguir. Ele mostra que o ser humano que crê nas Escrituras, que crê em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, deve estar se revestindo de toda a armadura de Deus. E aí Paulo vai deixar narrado um texto importantíssimo, um texto de uma armadura de poder que vem da parte de Deus, da presença do Espírito de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor. Está aí nosso irmão, pastor Isaías, a paz do Senhor. Deus continue abençoando o pastor Isaías. Amém. Com toda a família, pastor que está no meu coração. Pastor Isaías está aí na live aí. E Deus seja glorificado na vida do pastor Isaías.
Nossa irmã Cristiane também está aí. Deus continue abençoando, mulher de Deus, serva do Deus Altíssimo também. Então, vemos que Jó, como um homem de Deus, deixou essa narrativa, o autor deixa essa narrativa de Jó, que foi um sofrimento verídico, e eu creio que nenhum homem teria passado o que ele passou em vida, muito sofrimento, porque o justo sofre tanto. Jó não sabia que os sofrimentos viriam na vida dele, mas o sofrimento veio sobre Jó de tal maneira, mas Jó continuava perseverante, paciente. Deus me deu, Deus tomou. E Paulo vai relatar: no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados. Aí vem uma hierarquia demoníaca, principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. O mais, sobretudo, o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando, segredo, orando com súplica por todos os santos. Uma espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 4, que nem só de pão viveria o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Então, Jesus combateu também o adversário com não seus poderes miraculosos, mas com a palavra de Deus. E Paulo vai expressar que o evangelho da cruz de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, essa noite, você que está me ouvindo, continue esperançoso em Deus, porque Deus, ele vê, ele sonda os corações, os pensamentos. Ele é um ser onipresente, onisciente, onipotente. Por isso que o Salmo 91 vai expressar que aquele que habita no esconderijo, à sombra do onipotente descansará. Então, o salmista mostra a onipotência de Deus, o Todo-Poderoso do Senhor. Salmo 139, o salmista expressa: para onde mirei do teu espírito? Se eu subir os céus, tu estás lá. Se eu cavar uma cova, tu também está. Então, o salmista mostra a onipresença, a onisciência de Deus. Então, temos que realmente estar orando, pagando preço em oração, porque temos que queimar essa lenha, para que as nossas orações venham subir como incenso suave às narinas de Deus, e Deus venha trazer poderosas respostas, clamando, orando, buscando a face do Senhor, e também se convertendo dos maus caminhos. Deus do céu perdoará os pecados e nos sarará, uma cura poderosa da parte de Deus. Então, Deus é aquele que mediante o Salmo 23, ele é que prepara uma mesa diante dos nossos inimigos, ele que nos unge com óleo. Então, que essa noite, essa mesa, esse banquete da palavra de Deus, que também poder de Deus, você está ouvindo, ainda há esperança. O próprio Jó disse sobre a árvore que foi cortada, ela renovará suas folhas e frutos, porque o próprio Jesus disse que se estivermos unidos a Ele, eu sou a videira verdadeira e você ramo, toda a vara que está em mim dá muito fruto. Então, Jesus representa a videira e a árvore frondosa, e nós os galhos, os ramos que estamos nele, e através dele nós daremos fruto, sempre
bondosa, como o Salmo 1 expressa, e bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Porque será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, o qual dá o seu fruto da estação própria, e tudo que fizer prosperará. Assim não são os ímpios. Então, nós vemos muitas vezes o ímpio prosperando, porque os ímpios não sofrem, mas o justo, o justo sofre muitas vezes coisas que não esperamos acontecer em nossas vidas. Jó também não esperava acontecer todo aquele sofrimento. A mulher vendo Jó na situação que estava, disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Texto bíblico de outras Bíblias Sagradas mostra, dizendo assim, capítulo 2, versículo 9, a mulher de Jó. Então disse a sua mulher: ainda te aferras à tua integridade? Adora a Deus e morre. Então, nesse texto bíblico aqui, Bíblia, Santa Bíblia Beriana, né? O pastor Alderi Nelson, grande homem de Deus, deixa um texto aqui, né? Mostrando que a mulher de Jó disse: adora a Deus e morre. Então, Jó disse, respondendo: tu falas como as mulheres insensatas, ou mulheres loucas, havemos de receber somente o bem das mãos de Deus e não o mal? Apesar de tudo isso, Jó não pecou com as palavras dos seus lábios. Então, vemos que o sofrimento de Jó também foi o sofrimento de sua família. Sua esposa mandou Jó morrer, porque estava agora doente, com a lepra, se coçava com um caco de telha, estava totalmente em perdas e sofrimentos. E aparece também os seus amigos, no momento que viram a situação de Jó, se condoeram, mas depois passaram a acusar os filhos de Jó de pecado e também Jó de pecado. Muitas vezes na vida de nós, como servos, o servo de Deus, você que ainda não entregou a vida a Jesus, entregue, para que você também venha obter a salvação de Deus, perdão, a justificação de Deus na sua vida de todo pecado e maldade, o teu nome escrito no livro da vida. Nós vemos que Deus é um Deus de mudança, de restauração. Esse episódio importante de sofrimentos que nós vemos na vida de Jó, muitas vezes acontece com as nossas próprias vidas e muitas vezes não entendemos aquilo que está acontecendo, mas vemos aqui na história de Jó que Jó também não sabia, mas chegou um momento de Deus, chegou um momento da história de Jó que haveria uma mudança, haveria um prosperar espiritual, haveria um prosperar material, haveria uma restituição da sua família, quando o Senhor apareceu a Jó e mostrou como ele é o arquiteto do céu e da terra, fez várias perguntas a Jó, e Jó se calou. Mas Jó também afirmou: eu sei que o meu Redentor vive. Quantos creem que Jesus vive, reina, glorifica a Deus nessa noite, porque ontem deitamos, dormimos e acordamos, Salmo 3, porque o Senhor nos sustentou em vida, e hoje você que está ouvindo, meu irmão,
Nós vemos o sofrimento de Jó. Tiago vai relatar. Eis que temos por bem-aventurados que sofrem. Então, como Jesus sofreu, Jó sofreu, os apóstolos sofreram, muitos homens justos sofreram diante de Deus, mas Tiago expressa que bem-aventurados são os que sofrem, pois ouviram a paciência de Jó. Salmo de número 40. Deus tem resposta para você essa noite. Quando o salmista, ele expressa, esperou com paciência no Senhor. Existe um tempo da parte de Deus, e eu creio que esse tempo vai chegar na tua vida, e Deus vai restaurar todas as coisas. Nosso irmão Gilson está aí também aí nos assistindo essa noite. Que Deus continue abençoando o irmão Gilson. Muito tempo pregamos em lugares interiores, fizemos muita obra de libertação, e o nome de Jesus seja glorificado. A vida do irmão Gilson. Então, nesta narrativa, vemos que Jó disse, bem sei que tudo podes, capítulo 42, e de que nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrado. Tudo que Deus pensa, tudo aquilo que Deus projeta para a nossa vida vai acontecer no nosso viver. Porque ninguém pode frustrar aquilo que Deus tem na sua vida. Nem o diabo, nem homens, nem mulheres podem parar o que Deus quer executar na tua vida. Deus executou o maior milagre de Jó, restaurando a saúde, restaurando sua família. Com certeza aquela mulher que disse, amaldiçoa o teu Deus e morre, ou adora o teu Deus e morre, está vendo Deus com todo cuidado, a perfeição do nosso Deus. Teu Deus, ele é um Deus perfeito em todas as coisas que ele faz. E hoje eu quero dizer a você essa noite, meu irmão, você que está ouvindo, Deus está no céu, nós estamos na terra, mas a presença dele enche toda a terra. Aquele texto narrado do livro de Ageu, mostrando que Deus é restaurador de glória. Jó precisava de uma restauração espiritual, cura. Jó desejava andar como ele antes andava. Jó disse que andava com a luz de Deus em meio às trevas. E ele desejava novamente que passasse a viver novamente, a caminhar com a luz de Deus em meio às trevas. Então Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Então Deus tem promessa na sua vida de derramar a luz divina do Espírito Santo. E Paulo vai expressar que o Espírito Santo é o Espírito de amor, é o Espírito de poder, de moderação. Isso aí vai mostrar que Deus narra sobre os 7 Espíritos de Deus. Espírito do conhecimento, Espírito do Senhor, o Espírito do temor. Esteja hoje na sua vida. Então, que você receba essa palavra no teu coração esta noite. Essa noite, eu creio que é uma noite de Deus estender a sua mão. Isaías 59, a mão de Deus não está encolhida para que possa te salvar. E os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa te ouvir. Mas ele diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados nos separam de Deus. Mas se confessarmos o nosso pecado, está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não falamos a verdade. Então, Cristo nos chama para caminharmos com Ele em luz. Eu sou a luz do mundo. E Ele próprio vai narrar. E João vai relatar no capítulo 12, Jesus dizendo para o povo: eu vim como luz do mundo, para que os homens não permaneçam nas trevas. Eu vim ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então Jesus tem uma função especial na terra, amando o ser humano para salvá-lo do pecado, tirá-lo das trevas, trazer para a sua maravilhosa luz. E é isso que hoje Ele quer fazer, Ele quer te erguer, porque a mão de Deus está estendida hoje para te salvar, é confessando os pecados. Apesar de Jó ser um homem de Deus também, Jó também era um homem não divino, mas pecador, mas um homem íntegro, reto, temente a Deus que se desviava do mal. Qualidade poderosa atribuída por Deus de um homem como nós. Deus permitiu acontecer todas essas coisas na vida de todos nós. Também tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que acontecem na nossa vida com permissão de Deus também, ou por nossos pecados, ou a permissão de Deus, ou a soberania de Deus na vida de cada um, como foi soberania de Deus na vida de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará da terra. Eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, pensamentos. Então, o profeta Jeremias, capítulo 29, deixou lá claro que mesmo o povo de Israel, em todo o pecado que ele estava, Deus disse: eu sei que pensamentos eu tenho sobre vós, diz o Senhor Jeová, pensamentos de paz e não de mal. Então, Deus tem pensamentos preciosos sobre a vida humana. Deus tem planos e projetos. Deus tem promessas a cumprir na vida daqueles que passam a acreditar, buscar, confessá-lo como Senhor. É isso que Paulo relata em Romanos, capítulo de número 10, versículo 9, a saber, se com tua boca confessar a Cristo como Senhor e em teu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, você que chegou aí agora, o texto que foi narrado é o texto de Tiago, que era irmão do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, a misericórdia de Deus é o que Jeremias relata em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos vivos, e ela renova-se em cada manhã, porque as misericórdias de Deus não têm fim. Deus tem um amor especial pela vida humana. Deus é muito misericordioso para conosco, piedoso. Então, João expressa que Deus, ele é amor e ele é justiça também. Os amigos de Jó abandonaram Jó no momento, acusaram ele, e Jó continuou com aquele coração íntegro diante do Senhor. Chamou eles ainda de amigos. Você observa que Jó tinha uma qualidade muito importante. Quando Judas traiu a Jesus, Jesus também chamou Judas de amigo. É o que relata lá no Salmo de número 41. Aquele que andava comendo pão na minha mesa era amigo íntimo do Senhor, Judas. Quando Jesus foi traído, e antes da traição, Jesus, sabendo que ia ser traído por Judas, chamou ele de amigo.
Então, Deus amado é muito misericordioso. Deus é muito piedoso. A misericórdia de Deus eu estou aqui pregando. A misericórdia de Deus, você está aí vivo, ouvindo, participando dessa live. E essa noite, Deus possa trazer esperança no seu coração, como Jó próprio disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Toda a riqueza de Jó foi embora. É por isso que Paulo, ele chama a atenção de Timóteo. Como muitas pessoas hoje se prendem a muitas coisas materiais dessa vida, Paulo vai chamar Timóteo a atenção. Timóteo, capítulo 6, nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos dele. Fiquemos contentes com o que temos, porque o amor de a raiz de todos os maus e muitos se desviam da fé. Agora, sabendo que também a riqueza que Deus dá ao ser humano é um dom de Deus. Quando Deus dá a riqueza a alguém, foi a vontade dele abençoar essa vida, fazer essa vida ter riquezas materiais. Agora, lembrando que Jó, com toda a riqueza, Jó não era um homem soberbo, altivo. Jó era um homem que alimentava todos os viajantes que passavam. Jó não deixava nenhum deles sair sem o seu alimento, sem a sua comida. Jó era um juiz reto diante da presença de Deus. E ele passa a expressar a Deus, para Deus pesar ele com balanças fiéis, que Jó mostrava a integridade, apesar de ser um pecador. Que hoje você receba essa palavra, que Deus possa um dia dar esse testemunho da minha e da tua vida. Tem visto esse homem, essa mulher, é um homem reto, temente a Deus que vivia do mal. Porque temor a Deus é respeito absoluto. Nós não vemos a Deus, mas podemos sentir a sua presença. Nós não vemos a Deus, e nesse temor sabemos que Ele nos vê, nos ouve e nos sonda, corações e pensamentos, a ponto do profeta Isaías, no capítulo 43, expressar: operando Deus, quem impedirá? Isaías vai dizer assim: ninguém poderá escapar das minhas mãos. Então, Deus quer operar um milagre na sua vida. Deus quer operar um milagre no seu viver. Entrega a sua vida a Jesus, porque Deus quer escrever seu nome no livro da vida. Deus quer escrever uma história de vida no seu viver. Ainda que hoje você passe os sofrimentos e muitas vezes você não sabe a causa, mas glorifica a Deus porque está escrito: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Talvez você esteja sofrendo por uma perda, talvez você esteja sofrendo por algum parente, por algum irmão, por um pai, por uma mãe, por um vizinho, uma pessoa que você perdeu. Mas hoje, o Deus de toda a consolação esteja na sua vida. O Deus que Jó disse: eu ouvia de falar, mas agora os meus olhos te veem. Os amigos de Jó, que era para estar em todo o apoio, a sua mulher, deixaram Jó abatido, triste, cabisbaixo, mas Jó continuava com paciência e perseverança na presença de Deus. Eu sei que nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrado. Aqueles amigos que muitas vezes um dia andou com você, viu o seu começo, mas chegou no meio da sua caminhada, né? Houve fraquezas, houve quedas, houve deslizes, muitas vezes o sofrimento do que estamos passando e nos abandona. Mas eu quero te dizer essa noite: aquele que te vê lá do céu, à direita de Deus, esse te vê e não te abandona. E ele quer um compromisso maior contigo. Quando Jesus disse lá:
ao discípulo em Mateus 28, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Salmo de número 50, no versículo 15, está lá narrado pelo salmista: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, tu me glorificarás. Deus seja exaltado essa noite, Deus seja engrandecido. De um momento de angústia, de um momento de tribulações, de um momento de perda, devemos invocar o nome do Santo do Senhor. Por isso que Paulo vai narrar uma coisa muito importante, que não devemos nos queixar. Jó não se queixou, Jó glorificou, Jó o adorou, Jó teve amigos, mas os amigos não o apoiaram. Deixaram Jó como se estivesse só. Mas aquele que vê todas as coisas, estava assistindo toda aquele momento difícil da vida de Jó, mas não abandonou Jó. Deus disse a Satanás: toque na carne dele, mas não toque na alma. Quero te dizer essa noite: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, deleita-te no Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. É por isso que, lendo as narrativas bíblicas, nós vamos ter fé, passaremos a ter confiança, porque todos esses homens na história bíblica, muitos sofreram e eram muitos homens justos, muitos homens tementes, que foram perseguidos, foram abandonados, mas o nosso Deus é aquele que não nos deixa só. Chega a ponto de Isaías deixar no capítulo 50, se eu não me engano, versículo 10. Ainda que estiverem nas trevas e não tiver nenhuma luz, confia no Senhor. Confia em Deus, porque Deus sabe o que faz. Todos os pensamentos, todos os planos de Deus, tudo que acontece na vida, muitas vezes, do justo, e você vê o ímpio prosperando, você vê o ímpio bem, mas somente vai dizer que o ímpio é como a verdura, está agora boa, bonita, daqui a pouco ela murcha. O Salmo primeiro diz que os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece cada um de nós. Deus, ele é aquele que, no Salmo 139, ele vai expressar a mensagem importantíssima. Eu vou abrir aqui a Bíblia, que está aqui. Espada do Espírito, Salmo 139. Tu esquadrinhas e me conhece. Olha que Deus esquadrinha corações da mente. Deus conhece cada criatura na terra. E Deus conhece aqueles que de criatura passaram a ser filhos, porque está escrito no livro de João, capítulo 1:12. E todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creram no seu nome. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus é aquele que é cheio de graça, cheio de verdade. E Paulo vai narrar que ele nos salva pela graça. Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, o homem é salvo pelo favor imerecido. Nós não merecemos nada, mas Deus quer mudar a tua história. Você precisa de Deus. Você precisa se entregar a Jesus. Você precisa que Jesus entre na sua vida, porque hoje ele bate a porta, ele quer mudar a sua história. Ele quer te desviar, né, do inferno, porque o pecado nos condena, as maldades nos condenam. Por isso que Paulo vai afirmar, portanto, agora, em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo temporário, que não andam segundo os pecados carnais. Temos que abandonar os pecados, temos que abandonar as maldades, temos que nos qualificar nele, nosso caráter, conjunto de boas qualidades.
temos que tirar as más qualidades do nosso ser, seguir Jesus. Ele próprio disse, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, tomar a cruz é morrer esse corpo para o pecado. Paulo vai deixar claro em Gálatas 5, versículo 24, os que são de Cristo crucificam o corpo com as suas paixões mundanas e os seus pecados carnais. Então, morremos pelo mundo, morremos pelo pecado para ter uma vida e cantar o cântico de vitória que Paulo deixa narrado em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem mesmo Deus poupou o seu Filho e entregou por nós. Não nos dará conjuntamente todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus que justifica, pois foi Cristo que morreu. Está à direita de Deus. Intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, o perigo, a fome, a nudez, a espada. Paulo expressa que fomos reputados como ovelhas para o matador, e ele vai expressar em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Nada disso aí nos separará do amor de Cristo. A tribulação que Jó passou, as perdas que ele passou de filhos, Satanás matou os filhos com a permissão de Deus, porque tudo só acontece com permissão de Deus e quando a pessoa dá legalidade. Por isso que Paulo expressa em Efésios 4:26, não deixe lugar ao diabo. Então, abandone os pecados, porque o pecado é que dá legalidade. Mas Jó não sabia o que estava acontecendo, mas chegou o momento da reviravolta. Chegou o momento de Deus entrar na situação de Jó e mostrar que, mesmo em perdas de filhos, mesmo em perdas materiais, ali estava um verdadeiro adorador. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, Paulo, no Novo Testamento, em Tessalonicenses, vai expressar em tudo das graças, está em perda, está angustiado, está sofrendo, está doente, não murmure, muitas vezes murmuramos, reclamamos, perguntamos a Deus por que tudo isso, mas tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. Deus mostrou a Satanás que ali existia um homem que não estava preso às coisas materiais dessa vida, mas ele estava em Deus, a pessoa bendita de Deus. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o livro de Jó vai mostrar que os amigos de Jó foram insensatos, foram insensíveis, foram acusadores de Jó. E o próprio livro de Jó vai mostrar que se Deus nos julgasse pelos nossos pecados, seremos destruídos. É por isso que o texto de Tiago vai mostrar: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Talvez você esteja em sofrimento. Já passei muito sofrimento na minha vida, mas Deus não me deixou só. Busquei a Deus, orei a Deus, e Deus me respondia, me consolava, me repreendia, me corrigia, mas também Deus me guiava pelas veredas da justiça, por amor do nome dele. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu estou aqui pregando, mas eu estou sentindo meu corpo todo arrepiado. É a presença de Deus. Deus possa mudar o quadro da tua vida. Você que está ouvindo essa live essa noite,
glorifica a Deus por tudo que você passa, busca a Deus, que Deus vai ter soluções, Deus vai ter mudanças, Deus vai mudar a sua história, como Ele mudou a história de Jó. Veio uma poderosa resposta de Deus para a vida de Jó. Questões da vida, muitas vezes o mar da vida nos traz surpresas e sofrimentos que a gente não entende, mas Deus sabe todas as coisas e te convida para estar seguindo a Ele, caminhando com Ele, falando dEle, amando a Ele, adorando a Ele, atribuindo a glória a Ele por tudo, em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus. Hoje estou aqui nessa live e eu dou graças a Deus por Ele estar pregando. Eu dou graças a Deus por estar aqui, esse momento está chovendo lá fora. Dá graça pela chuva, dá graça por tudo, dá graça pelo alimento, dá graça pelo que está passando. Porque a vontade de Deus é que nós não viemos a murmurar, mas sim glorificar a Deus no sofrimento. Bem-aventurados que sofreram. Viste a paciência e o fim que o Senhor lhe deu. Deus tem na nossa vida coisas maravilhosas a fazer. Salmo 139 mostra que Deus é aquele que escreve a nossa vida em um livro. Ele é aquele que esquadrinha o nosso coração e averigua os nossos pensamentos. Com Jó, não sabia o que estava acontecendo, de tanta perda, de tanta tribulação, tanta angústia, tanto desprezo pelos próprios amigos, pelos seus familiares, ou pessoas que viram ele como andava antes e depois como ele estava doente, cabisbaixo, aquela doença terrível no seu corpo, se coçava com caco de telha, mas viu que Jó esperou com paciência no Senhor. Essa noite, você que está esperando com paciência em Deus há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não sei quantos minutos ou horas ou anos você tem esperado em Deus. Deus tem respostas ainda no tempo dele de responder, coisas a fazer. Salmo 70, lá um salmo poderoso. Apressa-te, Senhor, em me ajudar. Apressa-te em me salvar. É o momento das aflições, nos momentos das tribulações, nos momentos das perdas. Apressa-te. Muitas vezes o desejo nosso também, como o salmista esperou com paciência, mas Salmo 70, apressa-te a me salvar, apressa-te em me ajudar. Socorro e ajuda vem de Deus. Salmo 124. Se não fosse o Senhor que tivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fosse o Senhor que tivesse ao nosso lado, teríamos sido consumidos vivos, mas o laço quebrou e nós escapamos porque o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O teu socorro, a tua ajuda, esse laço se quebrou e vai ser quebrado enquanto Deus tiver história na nossa vida aqui na terra, planos dele, pensamentos dele em nosso viver. Ele vai quebrar os laços de morte, ele vai curar as nossas enfermidades, ele vai nos livrar de todo mal. E se passarmos algum tipo de sofrimento, algum tipo de decepção, algum tipo de abandono por amigos, parentes, vizinhos, que muitas vezes está em nosso coração e estamos muitas vezes desprezados, creia em Deus, disse Jesus, creia em mim. A fé no Senhor vai trazer a você grandes vitórias. Então, creia
que Deus ainda muda o quadro, muda a situação da tua história. Nosso Deus, ele é ilimitado em força e poder. Pelo poder da sua palavra, ele disse, haja luz, houve luz. Ele formou tudo pelo poder das suas palavras. A palavra de Deus, como inspiração divina, está em teu coração, na tua mente, que Deus possa colocar em prática as promessas dele no seu viver, na minha e na sua vida, porque eu não quero fugir dos planos de Deus, dentro das promessas, tudo que Deus projetou para a minha vida e para a sua vida, receba em nome de Jesus. E nós devemos permitir que Deus venha concluir tudo aquilo que Ele pensou e projetou em nossas vidas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje que você se esconda embaixo da sombra do Onipotente, embaixo das suas asas, estarei seguro. Ali está a minha cunhada, Nayana, também aí, está pedindo oração por ela, pela família, né? Vamos estar orando no final aqui dessa live, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Salmo 125. Muitas vezes foge da nossa vida os alicerces dos nossos pés, mas o Salmo relata: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A vida de Jó, perda dos filhos, 10 filhos mortos por Satanás, perda das suas coisas materiais por Satanás, Deus com a permissão de Deus, perda dos seus amigos, os amigos abandonaram no momento que ele precisava ser abraçado, no momento que ele precisava de uma palavra de conforto, não teve acusações, sua mulher amaldiçoou o seu Deus e morre. Ela estava abalada, com certeza, pela perda de tudo, vendo quantas vezes a pessoa diz, porque você que é justo está acontecendo tudo isso. E a pergunta é, por que o justo sofre? E muitas pessoas dizem assim, como eu já ouvi, eu próprio ouvi, cadê o seu Jesus agora, irmão Rocha? Quantas pessoas viram o meu sofrimento e disseram, cadê o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe agrada. Bem-aventurados que sofreram, os que estão sofrendo. Vai chegar o momento de Deus na sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu creio que o amanhecer de Deus chegará na tua vida. Você crê, meu amado, glorifica a Deus. Dê glória a Deus na sua casa, dê glória a Deus no momento dessa live. Glorifica a Deus por tudo que está passando, por coisas boas, por coisas ruins. Eu estou aqui glorificando a Deus, estou com minhas mãos para os céus, meu coração inclinado ao Senhor, no temor do Senhor aqui nessa live. Acredite no Senhor, porque Ele tem planos maravilhosos nessa vida. Então, Deus é aquele que tem planos, pensamentos continuamente preciosos sobre a vida humana. Jó só veio descobrir isso quando passou a prova dele, passou a tribulação dele, a doença dele foi embora. Isaías 53, ele mesmo levou sobre si os nossos pecados, levou as nossas enfermidades. Ele foi castigado também, humilhado também, Jesus Cristo. Foi desprezado, foi açoitado, foi cuspido, não fizeram caso dele algum. A beleza do mais belo entre os homens, que está no Salmo 45, foi tirada por bofetada, o seu rosto estava desfigurado, apanhou os sofrimentos na cruz,
Muitas pessoas pregam muitas vezes errado, dizer que Deus abandonou a Jesus. Paulo vai relatar que ele se fez pecado por nós. Ele levou os pecados. Ele não é pecador porque ele é divino. Jamais o ser divino poderia pecar porque ele é divino. Ele se fez pecado por nós. Ele levou os nossos pecados. Ele pagou a dívida. É isso que Paulo está relatando. E jamais um ser santo, divino, pode cometer pecados. Pedro disse que da boca de Jesus não sai engano. Falou a verdade. Pregou a verdade. E ele orou pelos discípulos em João capítulo 17, versículo 17. Pai, não peço que retires ele do mundo, mas livre ele do mal. Pai, a tua palavra é verdade. Por isso que Jesus vai expressar que a palavra é verdade. A verdade é a palavra. E o próprio Jesus vai dizer assim, em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Ele é o mediador da salvação, mediador de uma nova aliança. Ele é a verdade de Deus, plena verdade. Jesus disse a palavra é verdade. Eu sou a verdade. Em Coríntios 13, versículo 8, Paulo expressou: nada podemos contra a verdade, a não ser estar a favor da verdade. Paulo vai escrever a Timóteo que todos venham ter o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade está na palavra, está na Bíblia Sagrada, um livro poderoso. Fechado é a palavra, aberta é a palavra. Fechado é a palavra, é o poder de Deus para a salvação, a solução da tua família, a solução da nossa vida é Jesus Cristo. Glorificado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor. Então, Deus é um ser maravilhoso. Tem planos e projetos gloriosos para cada um de nós. Então, abre o seu coração hoje. Entrega a vida a Jesus. E ele fará coisas maravilhosas, miraculosas. Porque Isaías vai expressar que Cristo é o Deus forte, tudo pode. Ele é o Pai da eternidade, ele habita na eternidade, ele tem a eternidade a dar, ele está na eternidade, tempo Kairos, ele é o Deus forte, tudo pode, cura, salva, liberta, batiza o Espírito Santo, quebra o laço, ele é o dono da vida e da alma, ele ressuscitou os mortos, ele tem o poder da vida, ele acalmou a tempestade, ele tem um poder sobre a natureza, ele pode todas as coisas, cura de câncer, curou da lepra de Jó, mudou o quadro espiritual de Jó, mudou a vida de Jó, mudou os pensamentos dos amigos, mudou o pensamento dos irmãos, mudou o pensamento da esposa. E Deus mostrou que em tudo que aconteceu com Jó, sofrimento de um justo foi para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. E essa noite você possa entregar, porque o livro de Jó é uma resposta poderosa para grandes questões da vida, o mar da vida, mais muitas vezes sofrimento. Mas glorifica a Deus, que Deus quer salvar, Deus quer libertar. Jesus é conhecido como a luz do mundo. Segue ele e não andará em trevas. Segue ele e será liberto. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, Moisés, que escreveu o Pentateuco, vai deixar claro: Deus é a verdade, Cristo é verdade, a palavra é verdade, nada podemos contra a verdade. João vai relatar no Espírito Santo, capítulo de número 5, 1 João 5, versículo 6. O Espírito Santo é a verdade. Abre o teu coração, que Deus tem o melhor, Deus tem coisas grandiosas a fazer na sua vida, creia. Vamos finalizar esse momento, essa palavra, que Deus possa alcançar vidas. Compartilhe essa live, se você tiver outras pessoas aí, para que Deus possa alcançar vidas. Citando o texto que começamos a ler: é que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso. Então, Deus é muito misericordioso. Então,
O começo da história pode ter sido bem, o meio não está bem, mas Deus quer dar um grande fim, né? Grande fim não, fim de vida. Deus quer exaltar, Deus quer mudar a história, Deus quer livrar do pecado, Deus quer livrar da morte eterna, Deus quer mudar a história, Deus quer escrever a tua história de vida nele. Creia, busque, invoque e adore a Ele. Então, esta noite, uma noite maravilhosa, são 0h20 agora, né? Estamos finalizando aí o texto de Jó. Deus tem coisas tremendas a fazer em nossa vida. Devemos abrir o nosso coração para que Deus venha entrar em nosso coração e fazer morada. Foi isso que Jesus disse em João 14:21. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Nós o amaremos e nos manifestaremos a Ele. Então, os milagres, o poder de Deus vai te alcançar. Deus vai dar uma história melhor de vida para você. Deus vai fazer grandes coisas, os fortes, da eternidade. O príncipe da paz, Ele quer te dar paz no coração, quer te dar alegria no coração, quer te dar amor no teu coração. Ele é o príncipe da paz. Ele é o conselheiro. Os conselhos de Jesus Cristo estão desde o começo da história da vida humana na Terra, e temos a Bíblia Sagrada como a inerrante palavra de Deus. A palavra não erra. O homem é falho, o homem é imperfeito, ele passa a ser aperfeiçoado, mas Deus e a sua palavra não erra. Então Deus quer mudar a sua história, mudar os quadros espirituais e te abençoar com o fim maravilhoso que é a salvação. Pensei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. Pensei que pensamentos eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamento de Pai, não de mal. Então, os pensamentos de Deus, os planos de Deus querem entrar na tua vida. Receba Jesus essa noite e seja abençoado. Vamos orar. Soberano e eterno. O Senhor é aquele que, na história que foi narrada de Jó, você estava em toda a história, todos os fatos e acontecimentos ruins e trágicos, mas o Senhor estava na vida de Jó, e Jó perseverou com paciência, esperando a resposta do Senhor, e o Senhor veio com grandes respostas. Que essa live possa alcançar vidas que estão esperando respostas em situações que as pessoas não entendem, mas o Senhor deu de resposta, de grandes vitórias, que eu possa fazer milagres nas vidas daqueles que estão ouvindo esse momento. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. No Senhor confiarei. O Senhor me livrará do laço do passarinho, da peste perniciosa, e cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Que o Senhor possa nos dar um sono hoje abençoado, Pai, na tua presença, junto com aqueles que estão ouvindo essa live, que o Senhor possa alcançá-lo pelo poder do Espírito, pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus Cristo, mudando história, resgatando, salvando vidas, Pai, em nome de Jesus. Te louvo, te engrandeço e te agradeço, Pai, todo sempre, por todas as coisas que têm acontecido na minha vida, Pai, em nome de Jesus. Seja grato a Deus, desejo a você uma boa noite. Em paz deitarei e dormirei, porque só o Senhor pode me fazer deitar em segurança. Que Deus te dê uma boa noite. Amém?